Ei, pintadinhos, aqui é a Isa, e como vocês sabem, eu andei enrolando um pouquinho para falar sobre o iceberg de Rua Dálmata 101, mas como podem ver, eu finalmente decidi falar sobre ele. Ele está mais curto do que geralmente icebergs são, mas é porque não tem muito o que dizer, e porque muitas das coisas que eu falei, ou eu vou falar em vídeos, ou eu já falei. Tá bom. Chega de enrolação. E sejam bem-vindos ao iceberg profundo de Rua Dálmata 101. O primeiro tópico que vamos falar é sobre o pelo de Dante e Da Vinci. A maioria dos fãs de Rua Dálmata 101 acredita que ambos pintam o pelo. E assim, os fãs acreditam nessa teoria porque nos episódios em que ambos aparecem, quando eles caem na água, a pelagem deles não chega a mudar, eles permanecem com a mesma cor de pelo, ou seja, Dante continua sendo um dálmata preto e Da Vinci continua com suas manchas coloridas, fazendo ser um mistério. Particularmente eu não acredito que Dante realmente pinte o pelo. Eu gosto de pensar que ele é um dálmata preto natural, pois em alguns cachorros, a pelagem preta das suas pintas pode chegar a cobrir o corpo inteiro, deixando pequenos espaços brancos, o que é bastante visível em Dante. Já Da Vinci, eu acredito sim que ela pinte o pelo, porque ela tem algumas pintas perfeitamente azuis e algumas perfeitamente laranja, o que não é possível para um dálmata. Então, é isso. Não tem muito o que dizer aqui. Provavelmente são tintas que não são tóxicas, então tá tudo bem, eu acho. Isso é um verdadeiro mistério. Como nós sabemos, nos desenhos animados, não é geralmente revelado a idade dos personagens, principalmente se eles forem animais. Simplesmente porque a idade animal é um pouco complicada demais de se explicar, principalmente a idade dos cachorros. E obviamente, Rua Dálmata 101 não seria diferente. A idade dos dálmatas nunca foi revelada e provavelmente nunca vai ser revelada. Embora nós fãs podemos presumir qual seria cada idade de cada cachorro, por exemplo. A Delilah poderia ter em volta dos seus 30, 40 e poucos anos, mais ou menos 30, mais ou menos. E Doug também. Já Dolly e Dylan provavelmente teriam algo como 16, 17 anos e por aí vai. Mas a idade confirmada ninguém sabe, muito menos a idade canina quanto a idade humana. Será que fui só eu que notei isso? Bem, no episódio Melhor Amigo do Cachorro, nos é mostrado o Senhor Descabelado, o suposto humano adotado de Dizzy e Didi para Dylan. E como nós sabemos, no final do episódio o Senhor Descabelado é levado à rua. Só que tem um pequeno problema. Esse episódio faz uma analogia sobre uma família adotar um bichinho de estimação. Ou seja, geralmente os humanos adotam um cachorrinho. Aqui é um cachorro que adota um humano. Só que como nós sabemos, a família não pôde ficar com o Senhor Descabelado, então eles tinham que levá-lo embora. Só que o problema está bem nesse quesito. Ele simplesmente foi largado na rua. Tipo, levaram ele pra rua, pra uma calçada e deixaram ele ali. Então, tecnicamente falando, se nesse episódio é uma analogia onde os cachorros adotam o seu bichinho, eles tecnicamente estariam abandonando o Senhor Descabelado no meio da rua, igual os humanos fazem com os animais? Bem, eu acho que a gente não vai saber disso. Como todos nós sabemos, cada dálmata é respectivamente único, ou seja, todos os dálmatas são totalmente diferentes um do outro. Suas pintas, por exemplo, são como as digitais, são únicas e cada dálmata tem a sua. Nenhum dálmata é realmente igual ao outro, e isso podemos ver claramente em Rua Dálmata 101, exceto por pequenas filhotinhas, o trio D, que estranhamente são idênticas, o que é muito estranho. Porque, tecnicamente falando, os dálmatas são totalmente únicos. Nenhum dálmata é igual ao outro. Mas, por algum motivo, elas são. Tanto que os Geminitris, e por mais que eles sejam trigêmeos também, eles são totalmente diferentes um do outro. Você facilmente sabe quem é quem através de suas manchas.
pois cada um tem um tipo de mancha. Mas elas são idênticas, tipo, super iguais. E eu queria saber o que aconteceu pra elas serem assim. Afinal, natural não pode ser, né? Não é? Para um desenho cancelado, eles têm muitos mistérios, né? E um deles é o mistério dos 87 filhotes. Pra quem não entendeu, na série tem Doug e Delilah, os pais, mas também tem os filhotes principais, como Dylan, Dolly, Deepak, Dizzy, Didi e por aí vai. Mas também tem os filhotes secundários, ou seja, os filhotes que não têm nenhum tipo de protagonismo. Que fora os pais e os filhotes que são os principais, dá no total 87 filhotinhos. E o mistério que eu tô querendo explicar pra vocês é o seguinte: Dolly e Dylan são filhos de Delilah e Doug, assim como os outros filhotes principais. Eles são filhos de sangue de cada um, certo? Certo. Já os outros 87 filhotes foram adotados. Porém, a questão é, de onde? Por mais que a Wiki explique que esses filhotes vieram de abrigos ou até mesmo das ruas, a gente tem que parar para pensar um segundo. Por que um abrigo de animais teria tantos filhotinhos de dálmatas? E, principal, por que alguém abandonaria um filhote de dálmata de sangue puro na rua? Isso não faz sentido, não tem lógica alguma. Fora que eu não consigo imaginar a Delilah querendo adotar os filhotes. Quer dizer, o Doug eu consigo, mas a Delilah, ela mal fica em casa. Fora que ela teria que trabalhar dobrado para cuidar de tantos filhotes. Então, a questão é, como foi que aconteceu para Delilah e Doug adotarem tantos filhotes e juntarem junto com os filhotes que eles já têm nos antigos casamentos? Além de que, de onde eles vieram? Por que teriam tantos filhotes em um abrigo de animais? Ou por que teriam filhotes nas ruas? Sendo que dá pra ver claramente que esses filhotes de dálmata são de sangue puro. E não vem dizer que a Cruella pegou eles e blá 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 blá. Simplesmente porque, se fosse isso, os filhotes teriam reconhecido na hora a Cruella. Mas eles não conheciam ela, apenas Delilah e Doug. Então, não faz sentido nenhum. E isso é um mistério que nenhuma teoria vai conseguir explicar. Sabem qual é o maior problema da fandom de Rua Dálmata 101? Auto-ship. Caramba, eu não sei explicar o porquê. Eu meio que já fiz parte disso, mas ao mesmo tempo não. É uma longa história e é complicado. Mas enfim, o auto-ship ele pode ser problemático, mas ao mesmo tempo ele também não pode ser. Eu vou explicar. Vamos supor que você tem 17 anos, assim como eu, e você é apaixonado na Dolly. Tudo bem, você fez uma OC pra meio que ficar com a Dolly. Não é tão ruim e tá tudo bem, não tem problema. Até porque a Dolly teria praticamente a mesma idade se ela fosse humana. Ok, agora vamos ver você. Você tem 30 e poucos anos e você é apaixonado por Dizzy. Dizzy, que é uma filhote, provavelmente lá pela sua faixa etária de 5 anos. E você faz uma OC pra se shippar com a personagem, que é uma criança, um filhote de 5 anos mais ou menos. Acho que aí dá pra ver o problema, não é? Dá pra ver o problema. Isso além dos outros personagens que ou são mais velhos ou são simplesmente casados, já são comprometidos. Basicamente, eu resumi o problema do auto-ship na fandom. Mas isso não afeta necessariamente só a Rua Dálmata 101, é bem comum em outros fandoms também. Então, não preciso falar muito sobre. Eu decidi falar desse caso separado, porque eu não tô afim de fazer um vídeo. Fúria Fox, como eu já disse em outro vídeo, é um furry raposo que é apaixonado pela Delilah. E inclusive já fez mini comics onde ela supostamente largaria o Doug e toda a sua família para ficar com ele. Sim, uma dálmata casada que tem 99 filhos, largando tudo para ficar com uma raposa furry. Eu não sei bem exatamente o que dizer. Não sei se ele continua com essa ideia de jirico hoje em dia ou não, mas eu achei que seria bom pra comentar, porque é uma ideia tão besta. Por que a Delilah faria isso, sendo que claramente ela é muito feliz no seu casamento? E mais, por que existiria uma raposa furry num universo onde humanos e animais coexistem normalmente? Tipo, animais sendo animais e humanos sendo humanos. É a mesma coisa que pegar na vida real, onde temos animais comuns e humanos, e botar um furry, um literal furry vivo. Não uma pessoa fantasiada, um furry. Isso não tem sentido e... eu
acho que deram pra entender bem, não é? O problema disso. Ok, isso é meio que teoria e história minha, mas ao mesmo tempo não é. Eu peguei 2 imagens do Pinterest e baseei tudo isso na história do que pode ter acontecido com os pais biológicos de Dylan e Dolly. Como nós sabemos, Dylan é filho biológico da Delilah e Dolly é filha biológica de Doug, certo? Certo. Só que tem um detalhe, o que aconteceu com o pai de Dylan e com a mãe da Dolly? E é por isso que eu vim fazer uma pequena teoria do que pode ter acontecido, baseada em 2 imagens do Pinterest, que eu não sei quem é um artista, então sinto muito. A teoria diz que o pai de Dylan, ele era um cachorro diferente. Assim como Delilah, que era médica, o pai de Dylan era um soldado, ou seja, um cão policial que trabalhava nas forças armadas. Ou seja, ele era um cão policial. E, infelizmente, o pai do Dylan, durante uma das suas rotas, enquanto trabalhava, ele acabou levando um tiro e acabou falecendo. O que leva a crer que depois que ele faleceu, a Delilah conheceu Doug e acabou se casando. Isso tudo quando Dylan ainda era um filhote. Provavelmente, ele não tem muitas lembranças de seu pai biológico, mas com certeza por ele adorar o espaço, provavelmente o pai dele e ele ficavam no quintal olhando as estrelas juntos. Talvez imaginando o dia onde eles poderiam ir para o espaço. Eu não sei dizer exatamente. Já na questão da Dolly é um pouco diferente, pois a mãe dela pode estar viva, mas também pode não estar. A minha teoria diz que a mãe da Dolly, ela acabou contraindo raiva ou alguma doença semelhante e acabou tentando atacar a sua própria filha. Por sorte, Doug, que estava por perto, chamou o controle de animais e protegeu Dolly, fazendo assim a sua mãe ser levada às pressas para o veterinário, ou talvez para um canil. E eu sei o que vocês devem estar pensando, mas Isa, você disse que ela provavelmente seria viva ou morta. Bem, ela ainda poderia estar presa em um canil com a raiva, mas ela também poderia ter sido sacrificada e infelizmente vindo a falecer, ou até falecendo pela própria doença, depende muito do caso. Mas, de qualquer forma, provavelmente ela acabou morrendo, assim como o pai do Dylan, ou seja, os pais de Dylan e Dolly biológicos estão mortos. Mesmo caso de Dylan e Dolly, onde estão os pais de Hunter? Quer dizer, se ele é sobrinho da Cruella, então provavelmente a Cruella teria algum irmão ou alguma irmã, certo? Errado. Nas histórias e na franquia Dálmata é dito que Cruella não tem família. No livro é dito que ela só tinha o seu marido. Sim, ela era casada, mas enfim, ela não tinha nenhum parente próximo vivo e ela era a última herdeira de toda a fortuna da sua família. Já nos live actions, ainda permaneceu a mesma coisa, ela não tinha nenhum familiar. E nos filmes dos 101 Dálmatas é a mesma coisa, ela continua sem família. O que acaba dando dúvidas. Se ela não tem família, então como ela tem um sobrinho? E aqui está a minha possível resposta. Hunter não é sobrinho biológico dela. E não, ela não adotou o Hunter, até porque ninguém em sã consciência iria deixar uma pessoa que saiu do manicômio adotar uma criança, não é? Porém, tem 2 situações que podem ter acontecido. A primeira situação é a Cruella ter roubado o Hunter, ainda quando bebê. E desde bebê, ela criou ele para ser, bem, o que ele é, né? Eu acho menos provável isso, até porque se ela tivesse roubado o Hunter ainda bebê, teriam autoridades em busca dele, provavelmente alguém reconheceria ele, mas não é o caso, então não. Mas a segunda situação, que eu acho mais provável, é a Cruella ter comprado o Hunter. Isso porque algumas famílias pobres tendem a vender os seus filhos, ainda muito jovens, para conseguir dinheiro, seja para consumir algum vício ou até mesmo para conseguir comida. E como nós sabemos, a Cruella não tem exatamente uma saúde mental muito boa. Então eu acho provável que ela comprou o Hunter, deu o dinheiro para os pais biológicos, e é por isso que eles nunca mais foram atrás de Hunter. Tanto que é por isso que ele nunca perguntou sobre seus pais biológicos e também porque eles nunca foram procurar o seu filho Hunter. Olha, talvez eu planeje fazer um vídeo separado falando mais sobre isso, mas enfim, todos nós conhecemos Diesel, né? Ele é um filhote especial, com um grande hiperfoco em cavar, e cavar muito. Como eu disse antes, ele é especial,
principalmente porque ele tem uma condição mental. O problema é saber qual seria essa condição, pois nunca foi nos dito na série e nem teve pistas do que poderia ser. Mas, ainda assim, poderia ser autismo e talvez até TDAH, embora não tenha nada confirmado. Antes de tudo, eu gostaria de avisar que a partir daqui vai ficar tudo um pouco pesado demais. Então, se você for sensível, menor de idade ou até tiver um gatilho, eu gostaria de pedir para que você acabasse com o vídeo por aqui e fosse assistir alguma outra coisa, porque vai ficar meio pesado. Enfim, é esse o aviso. Eu não vou dizer 2 vezes. Essa é uma teoria minha. Vocês não acham estranho o Delgado, ele simplesmente ter nascido sem as 2 pernas? Sim, é possível geneticamente os filhotes nascerem sem uma patinha, ou com problema na orelha, ou talvez nos olhos, mas incrivelmente ele nasceu sem 2 pernas, o que não é possível para um filhote. Por isso, a minha teoria diz que o Delgado, ele não nasceu sem suas pernas, ele perdeu elas num acidente. Vejam bem, Delgado é um filhote que ama corridas, ele adora correr. Possivelmente, quando ele era mais novo, talvez na idade da Dorothy, ele tenha saído de casa para poder brincar e acabou indo em direção à rua, onde um carro acabou passando e, bem, vocês sabem. Por sorte, ele acabou sobrevivendo, mas ele teve que amputar as suas pernas, pois já estavam quebradas e não iriam mais funcionar. É uma teoria pesada porque isso, por mais que não tenha afetado psicologicamente ele, afinal ele é sempre tão feliz e continua fazendo o que ele mais ama, que é correr. Por mais que isso não tenha afetado tanto ele, eu não sei muito bem o que dizer, então, enfim. Por favor, não vão atrás dessa comic. Enfim. A comic El Mal Final é uma comic onde seria uma versão alternativa do que teria acontecido no final de Rua Dálmata 101, onde a Cruella acabou levando de Vasco toda a família Dálmata. Nos é mostrado pela comic o que a Cruella teria feito com cada um dos filhotes, inclusive com a pobre Dorothy. No final, é mostrado Dylan e Dolly infelizmente indo de Vasco pela Cruella no líquido verde e tendo seus últimos suspiros juntos. É uma comic bem pesada, principalmente porque é simplesmente filhotinhos indo mortos e... Ai, é muito complicado, então eu mesma prefiro não explicar exatamente o que acontece e eu espero que vocês não vão atrás. Essa comic está disponível no YouTube, então fica por sua conta e risco se você quiser ir atrás. Eu já falei isso em vídeo, mas eu vou falar de novo. O fato da Clarissa ter mais ou menos a idade da Delilah, que seria entre os seus 30 e poucos anos, e o Dylan ser basicamente um adolescente de 17, 16 anos, é complicado. Ainda mais parando pra pensar que ela casou-se com um menor de idade, e se eu não me engano, ela até mencionou em ter filhotinhos com ele. Lembrando, ela teria a mesma idade que a mãe do Dylan, e o Dylan seria um adolescente. E tudo isso aconteceu simplesmente porque ela pensou que ele era da realeza e forçou um menor de idade a se casar com ela. Ai, Jesus, isso só tá piorando, hein? Bem, eu já dei todo o contexto e vocês já sabem, então eu não vou ter que repetir tudo. Todo mundo, alguma vez na vida, pelo menos, já foi no Google pesquisar sobre um personagem, certo? E acabou se deparando com imagens desse mesmo personagem um tanto... suspeitas. E algumas até mesmo muito implícitas, não é? E em Rua Dálmata 101 não é diferente. Porém tem um pequeno problema. As imagens da Dorothy. E pra quem não percebeu isso antes, a Dorothy é só um bebê. Ela mal sabe falar e ainda tropeça enquanto anda. Mas mesmo com isso, tem imagens implícitas dela mostrando as partes e até tendo relações com os membros de sua própria família. E
Sinceramente, isso é muito nojento e revoltante. Me causa náusea só de pensar, sendo que ela é só um bebezinho ainda. E já pensam essas besteiras dela, ao ponto de fazer uma arte mais 18 dela. Fora os outros filhotes, que por mais que não sejam bebês, eles ainda são filhotes e... Ai, eu não vou falar mais disso. Essa comic é igual a comic de El Mal Final. Provavelmente foram feitas pelo mesmo artista. Mas essa não é tão diferente da outra. Quer dizer, é diferente. Simplesmente porque fizeram Dylan e Dolly terem relações e inclusive fala uma coisa um pouco pesada. Quando Dylan e Dolly têm relações, a Dolly acaba engravidando e ela decide ter filhotes. Só que o Dylan quer que ela aborte os filhotes. Na real, a história é bem pior, porque no fim a Dolly, ela vai abortar, só que uma das trigêmeas descobre, essa mesma trigêmea tem relações com outros membros da família, inclusive um deles paga ela para ter essas relações. É tudo muito complicado, é horrível, é tipo aquela comic de Isotopia, só que 10 vezes pior, porque envolve incesto e filhotes no meio. Filhotes, crianças praticamente. A pessoa que fez essas comics é doente. Eu não vamos falar muito sobre isso. E não vão atrás dessa comic, tá bom? Não vale a pena, confie em mim. Não vale a pena. Em 2020, quando eu ainda tinha meus 13 aninhos, eu estava rondando pelo Google procurando algumas imagens da Dolly, para eu poder fazer a minha senha, claro. E obviamente, enquanto eu estava rodando, eu acabei me deparando com umas imagens dela sugestivas, mas uma coisa me chamou a atenção, uma certa comic dela. Nessa comic é introduzida uma pequena história sobre ela e o seu novo dono. Eu não sei exatamente qual é o nome desse cara, então eu vou apelidá-lo carinhosamente de Clebson. Aparentemente, toda a família dálmata foi para um tipo de abrigo de animais e onde a Dolly acabou sendo adotada pelo Clebson. Tanto que outra pessoa, nessa mesma comic, pergunta para Clebson se ele não estava afim de levar mais alguns cachorros. E ele diz que não e que somente um já tá ótimo. E a Dolly, não indo muito com a cara desse cara, ela decide vasculhar o computador dele, onde acaba encontrando o histórico dele. E pela carinha dela, ela viu muitas coisas. Eu acho que ele tava vendo coisa errada, gente. Mas, enfim... Mais tarde, naquele mesmo dia, de noite, enquanto o Clebson dormia, a nossa querida protagonista Dolly vai no quarto dele, se enfia embaixo das cobertas e acaba fazendo coisas implícitas com ele. Tudo isso enquanto ele dormia, sabem? Enquanto ele estava dormindo. Até que ele acaba acordando e, bem, né? Ele percebeu que a parte baixa estava estranha e... Enfim, ele acaba percebendo que a Dolly estava ali, estava fazendo uma coisa, até que ela se vira e ela fica numa posição sugestiva. E no fim, o Clebson e a Dolly acabam fazendo certas coisas, atividades. Eles fazem certas atividades. E sabem o que é o pior? É que eu não sei se esse cara é uma personagem ou se ele é uma OC. Na verdade, foi bem difícil achar essas comics para começo de conversa. E pra quem não sabe, além dessa comic deles dois no quarto e tal, tem outra comic deles dois na banheira. Começa com a Dolly e o Clebson se mostrando muito bons amigos, se é que me entendem. E depois corta pra eles numa banheira tomando banho juntos, onde ele fica interessado na parte de trás da Dolly, que ela tá nadando e não vamos falar muito sobre isso, tá bom? Eu não sei se tem mais, eu também não tô interessada em saber se tem mais coisa disso. Na verdade é bom fingir até que não existe, mas enfim, não vou procurar sobre isso, tá bom? Porque não é muito legal, tá bom? Pois é, esse foi o iceberg de Rua Dálmata 101. E sendo sincera, fazendo esse vídeo, eu percebi que o maior problema não está no desenho, nem quem criou ele ou quem trabalhou no desenho. O maior problema está no fandom.
Mas isso todo mundo já sabe, né? Todos os fandoms de qualquer coisa, qualquer desenho animado, qualquer série, é um grande poço sem fundo, onde lá dentro só tem ácido. O fandom de Sonic e My Little Pony é o que dizem, né? Ai, Jesus. Enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, lambidinhas e bye bye!